Boa noite, pessoal. Pessoal chegando. Mais uma live. Renan Anthony. Vamos acenar para o Renan. Suzane da Carmine. Suzane é uma linda, uma linda. Ike, como sempre, né, Kaique? Mama, você chegando. Silvia Pinheiro. Monique Zanon, saudade de você, Monique. Muita saudade de você, viu? Saudade mesmo. Carol, que coisa boa te ver, saudade de você. Equipe pronta aí, que é isso aí, equipe pronta. Mica tá chegando. Suzane, você é uma linda, viu? Em breve você vai estar aqui com a gente também nesse bate-papo. Tá chegando o dia também. Carol, Rejane é uma linda, né? Lá do DL Natal, sempre presente com a gente, trazendo o carinho dela. Coisa boa. Neide Ângel. Mari Delega. Reiki Pet. Olha, Sheila Carvalho. Vou chamar aqui a nossa amiga. Vamos chamar ela. Mica, cadê a Mica? Nath Cardoso. Saudade, Nath, saudade de você, viu? Márcio Muniz. Cadê nossa amiga Micaela? Mica, entra lá na câmerazinha lá em cima, lá no seu lado esquerdo tem a câmera, entra lá, tem lá a chamada, porque eu tô buscando você aqui e não tô achando. Vinícius, Neuza, galera boa aí já chegando. Micaela. Não estou vendo a Mica por aqui. Não sei o que houve, mas ela vai chegar. Maquique, que coisa boa, que saudade, Maquique. Bom te ver, viu? Como é que tá lá? Petrópolis, aquela área linda, aquele lugar que traz uma paz pra gente enorme. Lugar gostoso, friozinho. Silvia Pinheiro, mudei para São Paulo e ela perdeu a personal informática dela. Amanda, Maquique. Tô indo e voltando porque Miguel não quer largar meu celular. Ivan, marido da Rosana, coisa boa. Obrigado pela presença. Diretamente da Argentina. Tudo se encaminhando, coisa boa. Ah, meu Deus, não é isso que eu queria, não. Como é que eu tiro isso daqui? Lívia, eu não tô conseguindo chamar. Ah, a Mica entrou. É aqui nos dois? Nos dois. Nos dois, né? Agora acho que ela entra aqui. Olha lá. Ah, olha a Mica. Agora eu consegui. A Mica chegou. Mica entrou. Rosana! Beijo, amore! Ontem foi linda a nossa live com a Rosana, viu? Foi divertida, foi com muito conteúdo.
Galera que quiser a live, eu tenho as lives salvas, é só me falar que eu envio a live para cada um. Só falar comigo, tá? Mica tá chegando. Foi maravilhosa, né, Ike? Foi linda. Oi, Mica. Olha ela Oi, aí. Seja boa bem-vinda. noite. Obrigada, obrigada. Tá dando para Que ouvir o áudio bom. direitinho? Que está sendo uma Tá experiência ótimo. única aí, né? Mega experiência de todas as formas. Tem uma galera aí, Monique Zanon já tá aí, o Ah, Ike, minha Carol, madrinha. Show. Renanzinho. Ah, gostou da flor que a Sil me deu, né? Tá lá atrás, ó. É aquela flor lá atrás que a Silvânia me deu. Linda, linda. Ai, que linda. E aí, Então, Cris? Vamos bater um vamos lá. papo hoje? Vamos. Vamos Galera tá bater um. entrando, o que que eu queria só adiantar? Tô vendo aqui que tá entrando um pessoal de São Paulo, tá? Para quem não Ah, sabe, aí eu sou paulistana, moro no Rio, e tá entrando nem dá pra perceber. imagina, Nem... paulistana, e tá entrando aí bastante gente de São Paulo, Que e algumas legal. pessoas que sabem o que é a PNL e outras que não sabem o que é a PNL, né? Então, acho que em Ah, primeiro tá. instante você podia dar uma pincelada Posso aí, sim, explicar um claro. pouquinho para o pessoal. Acho que ainda está entrando gente. Ah lá, a minha prima de São Paulo aqui. Sem sotaque, né, Monique? Eu Então, tô de vamos olho lá. aqui. Vamos lá. Deixa eu Inclusive, explicar um tem aí pouquinho uma a amiga proposta. minha só para me prestigiando aí do Uruguai. Olha que Olha que beleza. legal, que Não sei se ela vai maravilha. conseguir entender muito o português, mas acho que vai dar para ter um entendimento. Ela é psicóloga, então fica mais fácil, né? Ah, que bom, que bom. Então, pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Mais um dia aqui da nossa live. A proposta é levar mais conhecimento e mostrar às pessoas nesse momento em que a gente está passando, um momento tão adverso, um momento com tanta dificuldade, o quanto que o autoconhecimento, quanto que a inteligência emocional traz para nós de recurso para que a gente possa passar por essa situação de uma forma mais amena. E com isso, a gente vem utilizando as ferramentas da PNL, que é a programação neurolinguística. Então, todas as pessoas que eu estou convidando aqui, elas passaram por um treinamento chamado DL, Desenvolvimento e Liderança, que ele faz com que você traga para a sua liderança as suas emoções. Nós somos liderados, né, pelas nossas 4 emoções primárias: medo, tristeza, raiva e alegria. E o que a proposta desse treinamento da PNL é que a gente traga essa liderança para a gente, não seja mais liderado por elas. E é muito do que está acontecendo com a gente hoje, nesse momento da pandemia, onde a gente está muito perdido em relação às emoções. As emoções acabam nos conduzindo. Então, a primeira proposta desse treinamento é trazer um equilíbrio emocional para a gente, trazer a liderança dessas emoções. E com isso, a gente passa por um treinamento de 34 horas, que é um final de semana, meio final de semana, entra na sexta-feira à noite e sai no domingo. E durante todo esse treinamento, por isso o nome é treinamento, você vai vivenciar de forma prática e efetiva as ferramentas da programação neurolinguística. Então você vai identificar comportamentos esses que não estão te levando a resultados positivos, muitas das vezes por conta dessa falta de habilidade com as emoções, né, crenças que você carrega lá da sua primeira infância. Para quê? Para que você possa alterar esses comportamentos e, com isso, né, tomar decisões mais acertadas, aproveitar mais as oportunidades e, mais do que isso, ter uma vida muito mais feliz, ter uma vida muito mais plena e também levar isso para as pessoas que estão à nossa volta. Então, essa é a nossa proposta, é mostrar que realmente esse treinamento funciona, porque tem gente que fala assim, como é que pode em 34 horas eu adquirir todas essas ferramentas e ter todos esses ganhos? Então, o que eu resolvi fazer? Trazer pessoas que passaram por esse processo para que elas possam nos explicar como que isso aconteceu e que realmente isso fez efeito na vida delas. E hoje a nossa convidada é a Mica, uma querida,
uma pessoa assim que teve um Obrigada. desenvolvimento muito grande dentro da PNL, trouxe várias pessoas da sua família, do seu meio e trouxe a PNL não só para a sua vida pessoal, mas para a sua vida profissional também. E ela vai contar um Foi. pouquinho para a gente dessa história. Primeiro ela vai se apresentar e depois trocar com a gente aí essas informações para que a gente enriqueça esse encontro nosso da melhor forma possível. Seja muito bem-vinda, Mica. É um prazer enorme estar aqui com Obrigada. você. Você sabe que eu te amo muito. Eu também. A recíproca é muito, muito verdadeira. Bom, eu sou a Micaela, mais conhecida aí pelo pessoal aí do treinamento como Mica. A gente leva um apelido, né, Cris? Que é muito carinhoso. É, E isso me marcou muito também, inclusive, tá? é? Não E me sabia marcou desse muito detalhe. também. É verdade, marcou. E tenho 36 anos, sou paulistana, não dá para perceber o sotaque, galera aí do Rio. Não. Tô no Rio de Janeiro, mas já estou aí indo para 7 anos de Rio. E como formação base, eu sou farmacêutica e trabalho com propaganda médica, né, no Rio de Janeiro. E o que me fez, como é que eu conheci a programação neurolinguística, né, a PNL? Até então eu não tinha ouvido muito falar, algumas indústrias que eu já passei, eu ouvia sobre algumas pessoas que faziam treinamentos de imersão, mas eu não tinha noção do nome em relação ao que era de fato, né? E após aí como é que eu conheci, né? Eu tive um treinamento na empresa, através a gente teve um coaching na empresa, e nesse treinamento, mas foi um grupo pequeno, seleto, da equipe, e nesse treinamento eu tive aí um feedback que na minha percepção, na minha crença, no dia, foi um feedback negativo. E esse feedback negativo me doeu muito no dia, porque eu estava passando por um problema pessoal, familiar, e isso acabou somatizando, né? Então eu já levei esse problema pessoal para a reunião. Quando a gente não tá bem na vida pessoal, a gente acaba levando para profissional, né? Infelizmente, Verdade. a gente acaba fazendo isso. E eu levei esse problema, então a minha postura, a minha fala, como eu me portei nesse período, durante esse treinamento, não foi aí muito bem visto e o feedback foi negativo. E eu saindo de lá, eu saí arrasada, muito, muito, muito mal, chateada, com vontade de chorar, segurando as lágrimas para não chorar. Tanto pela exposição, quanto por ter tocado em feridas, né? Que quando tocam na sua ferida, naquela ferida imortal mesmo, né? Que aquilo dói. E doeu. E aí eu tinha duas escolhas para optar. Através desse feedback negativo, eu tinha a escolha de entrar numa depressão, por já estar por um problema pessoal delicado, e chegar a esse ponto de me desequilibrar, ou eu tinha a opção aí de adquirir isso como uma ferramenta para o meu crescimento. E foi o que aconteceu. Uma amiga, a Monique aí, que até mandou mensagem, a minha madrinha, ela já tinha comentado comigo sobre o treinamento DL, que é um treinamento de desenvolvimento e liderança. E há um tempo atrás, uns 3 meses atrás, e eu gostei da proposta, porém na hora não foi o momento de fazer. E naquela semana eu liguei para ela no dia seguinte, falei, Monique, me inscreva nesse treinamento. Não quero saber quanto que é, tô sem dinheiro, eu dei tudo na mão dela. Parcela o máximo de vezes que você puder, que eu tô sem dinheiro. E me inscreva e o dia que for eu tô indo. E por coincidência já era o mesmo final de semana. Então, a reunião foi na segunda. Na terça-feira eu entrei em contato com ela.
Na sexta-feira, às 21h29, que só vai saber para quem fez o treinamento, eu estava entrando no DL, naquele salão para iniciar o treinamento. Não deixar aquela ferida tomar conta de mim. Essa foi a busca da programação neurolinguística que eu fui buscar, né? E aí, esse treinamento, eu achei que eu fosse resolver minha vida profissional, né? Eu achei que eu fosse sair dali com problemas profissionais resolvidos. Então, eu tive aí um grande equívoco na vivência do treinamento. Meu treinamento foi 90% baseado em relação filha e pai. E eu, com o passar das dinâmicas, eu passei a não entender o que estava acontecendo. Eu falei, poxa, mas eu vim aqui em busca de melhoria profissional, alta performance. E o que está acontecendo com a minha cabeça? Né? O que está passando aqui dentro que eu não estou entendendo? Por que eu estou tendo tantos pensamentos, vem vindo tantas lembranças de infância, de relação familiar, muito forte, que a minha base familiar é muito forte, muito ligada à família. E eu não estava entendendo por que em todas as dinâmicas vinha família e principalmente pai. Então, para quem não sabe aí, meus pais são separados há 26 anos, nenhum problema com isso hoje, mas para minha surpresa, nessas vivências que eu tive das dinâmicas, eu descobri que eu carreguei a separação dos meus pais por 26 anos da minha vida. E aquilo foi uma bomba, porque como assim, né? Eu estava carregando essa separação dos meus pais por tanto tempo. Eu sou a filha mais velha, e acho que o fato de ser a filha mais velha, se desvincular, né, o abandono do pai para a criança, para a menina, é muito forte. A própria psicologia, né, fala, né, do complexo de Édipo, enfim. Então, esse abandono do pai me gerou dentro de mim, acho que o ponto-chave foi insegurança. E aí eu fui crescendo, depois eu fui observando, né, que essa insegurança que me trazia, essa insegurança que foi gerada por essa separação de pai, por esse abandono, ela foi se transformando para a minha vida profissional, ela foi crescendo comigo, ela não me largou, ela veio vindo, e eu nunca parei para pensar que ela estava me fazendo mal. E aí, ao sair do treinamento, no domingo, após essa imersão de 3 dias aí, essa questão familiar com o pai era muito forte, a gente se falava pouco, não tinha aí de um tempo para cá, uns 2 anos para cá, a gente tem se falado mais, ele mora no interior do Rio, mas aquela questão interna, eu achei que estava resolvida, mas ela não estava. Ela estava lá dentro, me gerando 1 trilhão de emoções, acarretando na minha vida pessoal e profissional. Então eu falei, bom, o que eu tenho que resolver é com ele. Né? Eu preciso resolver, primeiramente, a minha questão filho e pai, botar uma pedra nesse assunto. E resolvi. No próximo final de semana que teve, fui atrás do meu pai, contei toda a história, foi marcante, porque quando a gente se liberta de um sentimento, a gente liberta o outro. E eu não sabia que meu pai também estava preso a esse sentimento. Olha. É emocionante falar nisso. Não tinha... Ele está me assistindo, tá? Um beijo, pai. Tá. Você foi o nosso case de sucesso hoje, viu? Eu não sabia que ele também estava preso por mim.
E quando eu libertei a minha tristeza, quando eu libertei a minha solidão, o meu abandono, a minha insegurança de não ter aquela figura masculina, aquela figura paterna, aquela figura de homem na minha vida, eu me libertei para a vida. Eu construí um novo mundo. Um novo mundo se abriu para mim. A verdade é essa, acho que a frase é essa. Um novo mundo se abriu para mim. Eu liquidei uma questão pessoal e dali eu não saberia como seria o continuar da história. E o treinamento nos faz, no decorrer do dia a dia, a gente brinca que cai muita ficha, né? Conforme você vai lidando com as dinâmicas, o tempo vai passando, as coisas vão se encaixando na sua mente e você vai entendendo o porquê do seu comportamento em relação à vida, às atitudes, ao profissional. E aí, voltando ao lado profissional, que eu fui em busca do treinamento, para quem está entrando aí agora, eu fui em busca do treinamento por conta de uma insegurança, por conta de medo, insegurança. Eu fui enxergar que eu precisava resolver esse lado profissional, mas eu não sabia como, porque eu fui procurar uma alta performance profissional e no final eu fui trabalhar o lado pessoal. Porém, o treinamento é dado, né, Cris? Depois a gente pode bater um papo aí. A gente conduz de acordo com o seu eu. E o meu eu foi essa questão familiar. E aí eu observei que se eu me libertei, eu libertei a minha insegurança de não ter o pai, de não ter a figura paterna, de que eu poderia ir além. Eu poderia ser tudo, eu poderia ir aonde eu quisesse. Eu não precisaria mais me esconder das pessoas, como eu fazia. Eu não precisaria mais ser a última a interagir com o grupo da equipe. Eu não precisaria mais ficar no meu cantinho como o patinho feio. E eu observei que eu carreguei isso a minha vida profissional inteira. Inclusive tem uma ex-chefe minha aí participando. A Aline. Eu não precisava mais me esconder. Eu tinha que mostrar quem eu era. E essa insegurança estava me encobrindo. Então, foi num simples passo de mágica, que a PNL diz que de mágica não tem nada, mas é pura ciência. É pura ciência, né? A gente brinca que é uma mágica. E essa mágica e essa ciência aconteceu dentro da minha programação. Eu reprogramei a minha mente, que eu não precisava carregar essa insegurança e que eu poderia ir além. E no decorrer do trabalho, que foi bem rápido, a resposta veio sem eu perceber. E sem eu observar que eu estava tendo mudanças comportamentais diferentes. E eu estava, mas foram espontâneas. Eu comecei a interagir melhor com o grupo, com a equipe. Eu comecei a falar mais. Eu não era mais a última. Eu era sempre a primeira. E hoje eu ainda busco ser sempre a primeira. E isso trouxe feedbacks positivos dos colegas de trabalho, que estão aí, alguns aí online, podem falar um pouco, porque eles me conhecem aí há 4 anos de empresa, então sabem quem era a Micaela antes do DL e a Micaela depois do DL. A Micaela antes do treinamento da programação neurolinguística e a nova Mica após treinamento de programação neurolinguística. E eu fui atrás do X, né? Eu fui correr em busca do que era meu. É muito interessante, Mica, ver a sua fala, porque isso é muito comum. As pessoas, quando veem o nome do treinamento, né, desenvolvimento e liderança, acha que é uma coisa totalmente profissional. Às vezes tem essa interpretação, né? Muitas pessoas não vão conduzidas por alguém, não vão direcionadas. Entram no site, dão uma olhadinha, falam, eu quero um treinamento de desenvolvimento e liderança, então eu vou atrás da liderança. Só que é uma liderança emocional. Você vê, a sua vida profissional, ela não estava caminhando da forma que você desejava por falta
de algumas habilidades pessoais, recursos que você tinha, mas que você não estava sabendo lidar, simplesmente por um sistema, que a gente chama sistema de crenças, que nós geramos principalmente de 0 a 7 anos. Nesse período, a gente vai absorvendo o que os nossos pais passam para nós, nossos avós, professores, pessoas que têm um significado, elas são instaladores de crenças. E ali, naquele momento, você deu os significados, criou crenças onde você começou a acreditar que você era daquela forma, ou que talvez você tivesse culpa pela separação dos seus pais, eu não sei, né? Mas gerou ali uma diferença com seu pai, que se você não passasse por esse treinamento ou por uma técnica da PNL, você estaria até hoje, por mais que você fizesse qualquer tipo de treinamento de desenvolvimento profissional, você ia agregar conhecimento, você ia agregar informações, mas não ia agregar aquele conhecimento real, que é aquele que realmente muda, é aquele que transforma. Então a PNL, o que ela faz? Ela vai lá atrás, identifica aquele comportamento que não está te levando ao resultado, através das dinâmicas que você vivenciou lá, para que você possa se libertar. Você usou uma palavra perfeita, é liberdade. Quando você se liberta desses comportamentos e dessas crenças, a sua vida começa a andar. E você falou uma coisa muito legal, que foi assim, eu nem sabia como é que eu ia mudar no trabalho, as coisas foram acontecendo, e aí eu fui vendo que estava mudando, porque é tão automático, porque você está tendo atitudes que você está sendo totalmente escrava daquelas atitudes, daqueles comportamentos, que você nem sabe como é que eles atuam, porque eles já estão tão automáticos no seu inconsciente, que você vai agindo daquela forma. E de repente você se libertou. E aí não precisa nada, é só deixar acontecer. É só deixar acontecer. E aí eu vi o quanto que você se desenvolveu no seu lado pessoal, e o mais interessante de tudo dentro da sua estrada após esse encontro com a PNL foi o quanto você quis levar isso para as pessoas que estavam à sua volta, né? Até para o seu pai, que ele não fez o treinamento, mas você foi lá e libertou ele em cima de um comportamento, só com a sua fala já, só com a sua atitude, mas você quis mais, né? Você quis ver as pessoas ali, quis que as pessoas se desenvolvessem. Conta um pouquinho disso pra gente. A primeira pessoa que... O que é bom pra gente, a gente quer passar pros outros, né? Então, como foi tão transformador pra mim, eu queria transformar quem estava ao meu redor. Eu queria que essas pessoas também se libertassem. E acho que a grande libertação que eu vi, que é uma pessoa muito próxima a mim, porque quando está mais próxima a gente vê a transformação de perto, né? É a minha irmã, Raquel. Então, ela foi a primeira pessoa que eu levei e se libertou, tá voando, é outra pessoa, encorajada, que passou pelo mesmo problema que eu. Olha que coisa. Então, as duas, pela separação, não precisam mais se esconder, né? Podem se libertar, podem ir sozinha, sem a mão do pai, né? Então, essa libertação, ela conseguiu também com o treinamento, e assim foi. Levei amigas pessoais, amigas, colegas de trabalho, porque naquele bate-papo informal, a gente acaba... As pessoas olhavam para mim, nossa, você tá com brilho no olhar, você tá diferente. E aí, eu queria o tempo todo falar, eu estou me sentindo melhor, passei por um treinamento, aquilo foi tão empolgante que eu queria sair falando. E aí as pessoas se interessaram e acabaram indo também fazer o DL, né, o treinamento. Então, vieram até amigos, meu amigo e tia de São Paulo, né, a Neila, a Éder, que estão aí também. Vieram para o Rio, que eles aproveitaram para dar um passeio, né? Poderiam ter feito lá, mas a gente puxou o saco para vir fazer aqui, né, Cris? Porque você é uma querida e a gente queria muito que você, Fabiana, eles fizessem o DL com vocês. Então eu queria realmente ver a transformação das pessoas ao meu redor. E aí não parei por aí, né, Cris? Não. Vieram...
Eu fui picada pelo bichinho da PNL, eu fui picada pela programação neurolinguística. Logo em seguida veio o treinamento, o Respire, que é um treinamento focado em respiração. Logo depois veio o treinamento, o NV, né, de negociação e vendas. Eu trabalho aí com vendas. E foi outra tapada na cara, né? Porque a gente não é quem trabalha com venda que tem que saber, a gente tem que saber se vender, saber se comunicar, saber falar. E mais uma vez a insegurança me bloqueava, e mais uma vez eu pude observar que até para, né, a gente se comunicar, a gente não pode estar nervosa, né, mas a gente não precisa estar insegura. Ainda mais se a gente conhece sobre o assunto, né? E depois veio um outro treinamento, que foi o Águia Real. Depois, então, assim, foram treinamentos que eu fui aprimorando o meu conhecimento, me apaixonando pela programação, como reprogramar minha mente. E eu tenho aprendido muito com os treinamentos de lidar com a minha mente de forma diferente. Eu tenho, são técnicas, são exercícios e exercícios que eu mesmo crio para poder estar melhor comigo mesma, mas que essa ferramenta, que esse treinamento inicial, que foi quem deu o pontapé, que foi o transformador na minha vida, que foi o DL, ele me proporcionou novos horizontes, novas formas de estudar, novas formas de ver a vida, novas formas de pensar e de reprogramar a minha mente, né? E a principal, vou falar um pouquinho aí, não sei se você ia perguntar, mas você ia falar mais alguma coisa, assim, eu ia falar um pouquinho do hábito, Fica à vontade, né? Fica à vontade. O principal aí é a mudança do nosso hábito. E nesse período aí, né, que a gente tá vivendo, no nosso dia a dia, do trabalho, vida pessoal, que é sempre muito corrido, não dá tempo de fazer nada, a gente tem que praticar o hábito. E a PNL me trouxe entender o que é o hábito e colocar ele em prática, né? Então, eu consegui aí fazer leitura de livros que eu não conseguia. Não tinha aproximação, gosto por leituras de livros. E por coincidência, não existem coincidências, né? Os livros que vieram até mim foram sobre a base, quando você entende a base, o fundamento da programação da mente, quando você começa a fazer leitura de livros de autoconhecimento, não é autoajuda não, é autoconhecimento, né? Você acaba entendendo melhor e vendo que os livros que apareceram para mim basicamente, eles são pura PNL. Um deles aí é uma história, vou até contar um pouquinho para a gente entender qual é o poder da mente. Como a nossa mente, ela é poderosa. Quem comanda a nossa vida é a nossa mente. Então, o primeiro livro, assim, um insight que foi maravilhoso, foi um livro da Adriana Santana que chama Nunca Foi Sorte. A história, quando eu li a história dela, eu falei, a história de uma ex-Big Brother, eu falei, não tem nada a ver comigo. Mas me interessei pela história em si. Resumindo, ela queria, o objetivo dela era entrar no Big Brother. E ela não foi chamada, ela fez de tudo para ser chamada, não foi chamada, mas ela programou a mente dela que ela estaria dentro do Big Brother naquele ano. Ela chegou a arrumar a mala para ir pro Big Brother. E para surpresa, você fala assim, a garota pirou, né? Porque já tinha começado o Big Brother e ela não tinha sido chamada. E ela estava com a mala pronta. Ela programou a mente dela e ela só dizia para ela, eu vou participar desse episódio do Big Brother. 2. Foi então que a Globo acabou chamando ela no meio do programa. Olha! Ela estava com a mala pronta. E ela fala sobre o poder da mente no livro. Então, a gente comanda a nossa mente. A gente tem o poder.
Então, os exercícios que a gente passa para a mente, exercícios diários, leituras diárias, treinar o cérebro a pensar de forma positiva e não achar, né? Dizer, né, a gente pode, eu digo muito assim, eu sou imã para o dinheiro, eu sou imã para ter relacionamentos sinceros, para ter amigos sinceros. Isso atrai, é física quântica. Isso atrai isso para mim. Só vai gerar energia, só vai gerar física quântica, que é a programação, você reprogramar a sua mente. O que que eu quero atrair, né, Mica? Eu quero atrair coisas Exatamente. boas ou quero atrair coisas ruins? Às vezes as pessoas dizem assim, mas eu não sei como que eu faço para vibrar tão positivo assim, querer tanto essas coisas que parece que isso não é meu. Gente, você quer o quê? Vibrar por uma coisa negativa ou por uma coisa positiva? Começa a fazer o exercício. É o que a gente aprende no DL, né? Nós temos duas formas de aprendizado. A repetição e a emoção. Se eu repetir com emoção, começar a trazer aquilo para mim, daqui a pouquinho aquilo vai virar uma verdade na minha mente. E aí o que você falou, aí a gente já vai para um outro âmbito, que é a física quântica. Hoje está mais do que comprovado que aquilo que você emite, você atrai. Então, o que que eu quero atrair? Então, essa reprogramação, como você falou, porque na verdade o que que a gente está fazendo? A gente está criando um novo caminho neurológico. Antes, esse caminho dizia que eu não merecia, que não era meu, que não era para ser, e agora eu começo a dizer para mim que eu vou conseguir, que eu vou ser, que é mérito sim, né, que eu atraio coisas boas, e aí eu começo a acreditar nisso. E aí, na verdade, eu falo até muito isso, na verdade, não é que as oportunidades começaram a aparecer para você. É que antes elas apareciam e você não enxergava. Você estava tão voltado para o negativo que você não viu o que estava passando do seu lado. Tudo bem, tem toda uma física quântica também, que você começa a atrair. Mas você começa a enxergar o que você até então não tinha olhos para ver. Né? O que a gente chama na PNL de filtros. Você cria filtros perceptivos e começa a enxergar muito mais coisas que vão te levar a um resultado positivo. Então isso aí é fantástico, é fantástico. Mas vamos lá. É isso mesmo. Realmente acreditar como uma verdade. E o fato de você fazer o exercício, acreditar e sentir, colocar um sentimento dentro de você, faz toda a diferença. Porque se você pensar, né? Eu quero um exemplo, foi até o exemplo da minha irmã, vou usar o exemplo verídico. A minha irmã, assim que eu saí do treinamento, ela falou: eu quero fazer esse curso, esse treinamento que você fez. Mas eu tô desempregada e não tenho dinheiro. Aí, e ela queria, e ela botou na cabeça dela como uma verdade. Eu vou fazer, eu vou fazer, eu vou fazer, eu vou fazer. E toda ela me ligava e me mandava mensagem. E aí, conseguiu uma bolsa para mim? E aí, conseguiu uma bolsa para mim? Eu quero fazer, eu quero fazer. E eu, não, Raquel, não tenho. Agora eu tô pagando meu, não vou conseguir, mas uma hora vai dar certo, né? Ela criou aquilo como uma verdade, como um sentimento, que chegou um dia, teve um sorteio lá no INEX, que eu participei lá, do brinde do aniversário da Fabiana, e eu ganhei um cupom de desconto. E eu cheguei para minha irmã e falei assim: olha, tá aqui o início do que você acreditou como verdade. E através daquilo ela conseguiu ir. Legal. Né? Então a gente tem que sentir isso dentro da gente para que as coisas realmente sim aconteçam. E o que eu venho buscado assim trazer também como mudança de hábito, acho que a PNL me encantou tanto que eu comecei a procurar tudo com PNL. Eu não sabia que existia programação neurolinguística para tudo. Aí eu falei, caramba, que mundo novo que eu estou enxergando, né? E eu queria muito fazer inglês. E eu acreditava, eu tinha uma crença limitante de que o inglês era difícil, de que eu não tive oportunidade de fazer inglês quando criança, porque eu não tive condições, meus pais não tiveram condições. E eu me frustrei com aquilo. Era uma frustração interna muito grande. Eu vivi o inglês dentro de mim com essa frustração. E aí eu falei, caramba, se eu acho que é tão difícil, eu não consigo, eu não posso, vou começar a mudar, além de mudar o padrão
de pensamento, eu vou procurar o inglês com PNL. E aí foi que eu nem procurei, ele apareceu para mim. Eu não sei se o meu professor está aí, ele ia entrar, porque ele é um líder como pessoa em relação à programação da mente. E ele fala muito sobre... É uma forma de ensinar. Eu comecei a observar, falei assim, como assim? Eu aprendo com programação da mente uma língua estrangeira? Então, essa ferramenta é muito mais poderosa do que eu imaginava. Eu não vou usar ela só para um lado profissional, para um lado pessoal, eu vou usar ela para tudo. Então, se eu posso aprender com maior facilidade uma língua estrangeira com inglês, é essa que eu quero. E tem dado muito certo. Porque Legal. ele é um líder, ele dá uma aula de programação de mente, para você aprender o inglês. Primeiro eu posso, o inglês é fácil, eu consigo, eu quero. Eu vou falar inglês. Eu tirei aquele não da minha cabeça. E ele começa a dar as aulas assim. Que maneiro. Não adianta eu querer aprender uma coisa se eu acho que é difícil. Então, primeiro eu trabalhei a minha mente. Ele tem ajudado isso. Claro que com uma ajuda é sempre melhor, né? Nos incentiva, um líder sempre incentiva, né? E facilita muito você a ter um aprendizado em outras coisas. Então, olha o quão grande é a PNL, não tem tamanho, é um mundo gigante a ser explorado ainda. Tem muita coisa ainda a ser explorado para todo mundo. É só buscar essa ferramenta que ela está em todos os caminhos, Tá mas disponível. primeiro está disponível, mas primeiro a gente tem que aceitar Exato. a trabalhar as feridas internas, né? Para poder ganhar aí, ter um grande ganho na vida. A Clarinha falou aqui, o primeiro passo é acreditar. Né? Depois que a gente já passou por esse processo, a gente tem que realmente acreditar. É o que você está falando aí do seu inglês. Você acreditou que você pode aprender. Mesmo que isso ainda não esteja criado aquele caminho neurológico na sua mente, você vai repetir tanto que ele vai se fixar. E você vai acabar conquistando isso. Mas, voltando um pouquinho atrás, eu queria que você me contasse, Mica, como é que foram esses ganhos profissionais? Depois de tudo que foi mexido em você, né, eu sei que você teve uma sacudida aí, uma mexida muito forte, né, pessoal, interna. Como é que isso refletiu e o que você viu de ganhos dentro do seu trabalho? Porque tem muita gente que busca a programação também pelo lado profissional. A gente sabe que isso tudo é sistêmico. A gente não é só o pessoal, ou só o profissional, ou só o emocional. Isso tudo roda junto. Eu tenho que estar com esse equilíbrio, com esse eixo, para que tudo funcione bem na minha vida. Então, o que foi para você a PNL dentro da sua área profissional? Como é que isso está refletindo na sua vida? Então, acho que a palavra que resumiu esse ganho profissional com a PNL foi empoderamento. Empoderamento. Eu posso. Eu não via que eu podia, né? E foi um empoderamento, foi de dentro para fora, sem passar por cima de ninguém, sendo eu mesma. A minha essência ela não vai mudar, mas eu posso melhorar, né? Então, eu criei um empoderamento profissional que eu não via que eu era capaz. Eu comecei realmente a me expor mais, a mostrar quem eu era, a não ter medo de falar, não deixar a insegurança tomar conta. Eu busquei o antídoto da minha ferida, que era a insegurança. Então, esse feedback negativo que eu levei, que eu saí chorando praticamente, que eu na hora eu não sabia o que fazer com aquilo. Lá no seu primeiro momento no primeiro momento seu emprego, do seu trabalho? Do meu trabalho, ele foi a grande chave
foi a grande virada de chave que eu precisava. Mas por quê? Porque eu tive, né, a coragem de ir buscar e mudar a situação. Na verdade, te incomodou demais, né? E tudo que incomoda, a gente tem que dar uma atenção, né? Porque está mexendo em algo dentro de nós. Tem pessoas que vão em busca do positivo e tem pessoas que fogem do negativo. E eu acho que o que aconteceu ali foi exatamente isso. Esse negativo, eu não quero isso para mim. Eu tenho que buscar algo que mude. E você foi com tanto empenho também, com tanta vontade, tanto desejo de sair daquilo que estava te incomodando demais, que a gente acaba encontrando um caminho. Então, na verdade, aquilo que pareceu tão ruim acabou sendo uma coisa muito positiva na sua vida, né? É um outro olhar, né? É um outro olhar. Foi um novo mundo aí que se abriu. Agora, fala um pouquinho, Mica, dos seus ganhos. Você falou que você fez o Respire, que você fez o Águia, que você fez o NV. Boa. Conta um pouquinho dentro, porque tudo isso é PNL, né? Sim. Quais foram os seus ganhos? Por exemplo, o Águia Real é um treinamento de alta performance. É um treinamento que a gente precisa ter feito DL para poder fazer, que é um segundo passo dentro da programação neurolinguística. Qual foi o seu ganho dentro dessa estrutura do Águia Real? O empoderamento que eu já tinha descoberto no DL, eu voei com o Águia Real. Potencializou ainda mais. Potencializou. Eu saí voando aí como um personagem de super-herói. Eu acreditei isso em mim. E não tô nem aí pelo que as pessoas acreditam ou não. O que importa sou eu. Eu acreditei que eu tive esse ganho, que eu sou empoderada e que eu posso. E esse segundo treinamento, ele me possibilitou o triplo, não sei em quantas vezes a mais, o meu ganho profissional e pessoal em relação a isso. E não só ele, quanto o Respire, que é um treinamento assim, né, totalmente diferente, né? Trabalha aí o lado, a gente precisa também saber trabalhar a nossa respiração, até para o nosso dia a dia, como lidar com chefes, como lidar com estresse, para não magoar outra pessoa, que não tem nada a ver com o seu estresse naquele momento. E esse treinamento, assim, me trouxe saber lidar, saber trabalhar o meu eu, me centrar e também encontrar a minha missão, né? Encontrar a missão de vida. Porque todos nós, enganado aquele que não saiba, que não pense que não tem uma missão de vida. Todos Exato. nós temos uma missão de vida, uma missão por estarmos aqui. Então, mas talvez ela ainda não tenha sido descoberta. Perfeito. Né? Não estamos só a passeio. Então, o porquê que eu estou aqui, o porquê que eu tenho tomado essas atitudes, o porquê da minha vida. E o treinamento do Respire, ele me mostrou claramente a minha missão, acentuou o que eu já tinha dentro de mim, que é sempre estar colaborando com as pessoas, sempre estar ajudando, podendo dar o meu melhor como pessoa, podendo deixar sempre o próximo, as pessoas que estão ao meu redor, de uma forma melhor. Então, é uma missão, assim, de ajuda humanitária, sabe? É uma missão, assim, que eu preciso desenvolver mais. Que legal. E eu tenho buscado isso e vou continuar buscando. E eu acho que o que traz nos dias de hoje essa reflexão tem se acentuado mais, porque é um treinamento que eu fiz lá atrás, né? Hoje eu consigo ter um direcionamento de como saber tratar essa missão, como saber lidar isso principalmente nos dias de hoje. Então, eu tenho buscado aprimorar aí essa missão que eu descobri aí no treinamento do Respire, que é fantástico. E na área de vendas, negociação e vendas, o que foi a sua percepção, o seu ganho? Porque é uma negociação e vendas diferente, né? Com PNL.
com programação neurolinguística, a base do treinamento NV, que é o Negociação e Vendas, é muito a estrutura que você aprende no início do Practitioner, porque ele ensina muita coisa ali que te leva a um resultado para que você se comunique melhor com o outro. Fala um pouquinho disso aí pra gente. Então, o que você acha que você encontrou ali? Para a gente que trabalha com propaganda, vendas, a gente tem muito treinamento dentro da empresa relacionado a técnicas de vendas, né? Então, eu falei, caramba, eu vou fazer mais um treinamento de técnica de venda, mas eu vou fazer, porque sei tem PNL. Alguma coisa vai ter que me agregar. E aí eu pude ver que algumas coisas, por eu trabalhar, né, com a venda indireta, com o público, com lidar com as pessoas, tem a técnica, porém diferenciada, né? Como é que eu posso lidar com o próximo? Como é que eu posso vender algo? Como é que eu posso me portar frente a você, de repente, nesse momento, se eu estiver triste, se eu estiver com problemas pessoais, se eu não estiver empática. Então, primeiramente, é a gente se conectar. E isso, a técnica de venda das empresas não trabalha, né? Não vem trabalhando, apesar que eles têm mudado muito o conceito. A PNL está entrando dentro, né, do mundo corporativo. Exato. Que bom! Que bom! Né? Então, eu preciso me conectar com a outra pessoa com quem eu estou falando. Se eu não me conectar, eu não vendo nada. Eu não vendo nem a minha conversa que eu estou falando com você nesse momento. Exato. Né? Eu não passo nenhuma credibilidade na minha fala, na minha conversa, na minha verdade. Então, acho que o grande ganho do técnica de vendas com PNL é a gente aprender a se conectar através de respiração, através de diversas técnicas que são ensinadas, mas a grande chave aí é a conexão com o ser humano, com quem está do outro lado. Se eu tiver isso, eu vendo tudo. Eu digo assim que, eu sempre falo isso, eu não sei se eu já falei aqui nas lives, né? Mas um ponto que me conquistou muito dentro da programação neurolinguística, assim que eu conheci, é o respeito pela história de cada um. É respeitar o mapa do outro, respeitar que o outro é diferente de mim. Então, quando você fala assim, para eu vender algo, a primeira coisa que eu tenho que fazer é entrar em sintonia com o outro, criar um rapport, que a gente aprende a palavra rapport, né, que na verdade quer dizer empatia, ter uma empatia, olhar para o outro e saber o que ele está sentindo e o que ele quer. Qual é o sonho dele? Será que eu posso realizar esse sonho? Será que eu posso realizar esse objetivo dele de alguma forma? Como é que eu faço para que isso entre em harmonia? Mas isso é interessante, né, Mica? Que isso não é só quando você vende um produto físico. Se eu sou um psicólogo, se eu sou um advogado, se eu sou um engenheiro, eu estou vendendo o tempo inteiro algum produto. Agora, se eu consigo me aproximar daquela pessoa de uma forma, como você falou, mais empática, automaticamente eu vou trazer ele para perto de mim. Ele vai confiar. Eu vou ganhar dele a confiança. E eu estou trabalhando com honestidade, com ética, né, de forma correta, verdadeira. Então isso eu acho assim fantástico dentro da PNL. É respeitar mesmo o outro. Levar para ele o que a gente tem de melhor. E às vezes melhor do que o meu produto é o que eu posso passar para ele de informação, de respeito, de qualidade. Então isso realmente uma estrutura fantástica dentro da programação neurolinguística. A gente está chegando no finalzinho. Poxa, nós temos aí. Nem você falou que a hora passa rápido e a gente quer falar. Tô te falando. Nosso papo foi muito gostoso. A gente tem ainda 6 minutos. 6 minutos para que você traga alguma coisa a mais que você queira acrescentar, talvez algo que aí o seu coração está pedindo, porque você falou uma coisa linda aí, que é descobrir a nossa missão. Quando a gente descobre a nossa missão, a gente se sente feliz, a gente tem prazer.
E a gente fecha os olhos e a gente se sente bem naquilo que a gente se propõe. E a gente tem falado muito isso aqui, tem sido um assunto muito frequente. A falta de propósito, a falta de saber qual é a sua missão. Pode ser que a minha missão esteja no meu lado profissional. E pode ser que eu continue o meu profissional e eu faça alguma coisa que me leve a realizar essa minha missão. Então é muito, muito lindo, sabe, ver você falar, né? Você é nova ainda, e ver que você já está aí descobrindo a sua missão, identificando. Na verdade, você está começando a entender, porque a gente vai cada vez, né, melhorando ainda mais essa estrutura da missão. Você, através do Respire, descobriu isso, que é um treinamento de rebuffing da técnica da respiração, mas está aí cada vez aguçando mais isso. Então fala um pouquinho aí, temos 5 minutos, só quero um minutinho final para eu me despedir de todo mundo. Mas você tem aí 4 minutos para falar. Tá bom. Então, falando um pouquinho aí de missão, se como eu tenho desenvolvido aí esse lado humano, mais humano, já vinha, né? Era meu, mas eu não enxergava isso como um propósito para poder ajudar mais, né? Como é que eu podia fazer com um mundo melhor, como é que eu poderia transformar, como é que eu poderia... Isso está muito forte dentro de mim, eu ainda quero desenvolver isso, quero estudar mais sobre isso. Eu acho que assim, nesse momento que a gente está aí passando, realmente é se conectar, procurar meditar, né? Existem várias... Se você não sabe meditar, liga uma música de relaxamento, fecha seu olho e deixa o pensamento voar, deixa o pensamento te levar aonde for, e você vai ver que coisas incríveis vão vir à sua mente e vão te trazer um conforto, um bem-estar maravilhoso. Então, eu acho que espero que seja uma ajuda, é o que tem me ajudado aqui, eu queria poder compartilhar isso perante a tudo que a gente está passando, que a gente já sabe de todos os protocolos, mas parar um minuto, botar uma música de relaxamento, que a gente não para pensar, ou melhor, a gente não para esquecer um pouco do problema lá fora. São tantas coisas, né, que se passam ao mesmo tempo, família, televisão, noticiário, e a gente não para 10 minutinhos para desconectar totalmente de tudo, até da sua vida, dos seus próprios pensamentos. Então, uma forma mais fácil disso acontecer, eu acredito que seja a meditação. Nesse momento, coloque aí uma musiquinha que vai te ajudar e vai te levar a resultados assim fantásticos e surpreendentes que nem a gente espera. Que bom, linda a sua mensagem. A galera tá aqui encantada com você, com esse seu jeitinho tranquilo, calmo, gostoso de passar informação, viu? Obrigado demais, Mica, obrigado mesmo pela sua participação, por suas palavras, pelo seu conhecimento, por essa vibração e essa energia que você passa, sempre com esse sorriso lindo aí nos lábios. Você tem uma energia fantástica e tenho certeza que você agregou muito aí essas pessoas que vieram te ouvir, essas pessoas que estão em busca de algum alento nesse momento tão adverso que a gente está passando. A gente precisa se fortalecer, a gente não sabe nem do dia de amanhã. A gente já não sabia, agora está mais na expectativa ainda com tudo isso que a gente está vivendo. Então, quero agradecer demais a você aí. Amanhã, nós não vamos estar aqui às 21h29, nós vamos estar às 17h59 com a nossa amiga Renata Vasconcelo, que ela é fisioterapeuta, e ela vem trazer para a gente aí toda uma história de evolução, ela vem buscando a PNL há um bom tempo, incluindo também na sua área profissional e na sua área pessoal, e um pouquinho da sua história como mãe, né, que ela tem uma história muito bonita também, ela tem um filhote aí de 2 anos, e tem uma história muito bonita para trazer para a gente também, dentro da programação neurolinguística, o que trouxe para ela de recursos como profissional, no lado pessoal e também como mãe, como ser humano, né, num todo. Então é sensacional. Gente, está terminando, vamos bater a nossa foto, um sorriso.
Peraí. Sai daí. Foi. Foi. E é isso, pessoal. Obrigada, Cris. Você Beijo para todo mundo. É uma mentora. Eu tenho que te agradecer muito pelo desenvolvimento que tem me proporcionado, que você faz parte também dessa evolução.